Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Testemunhando aos Eruditos, Nicodemos. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João, capítulo 3, versos 1 e 2, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor fala conosco através dela. Vamos estudar um pouco agora sobre Nicodemos. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos tirar lições preciosas da história desse homem. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que vários indivíduos que possuíam um conhecimento um pouco mais alargado a respeito da vida, a respeito das circunstâncias, procuraram a Jesus. Entre eles, Nicodemos. Nicodemos ele é descrito nesse texto, logo no capítulo 3, verso 1, como um fariseu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Para podermos entender um pouco isso, eu sei que em outros momentos eu já cheguei a fazer menção dos fariseus aqui, dentro do estudo da lição da Escola Sabatina, mas eu acho que vale a pena relembrar aqui alguns princípios. Antes que nós comecemos a atirar pedras em relação aos judeus ou aos fariseus, é importante nos lembrarmos da origem deles. Eles surgiram a partir dos Hassidim. Quem eram os Hassidim? Quando os gregos tomaram conta de Israel, trouxeram consigo a filosofia grega e ao mesmo tempo a religião grega. É bem verdade que quando Alexandre o Grande ele cercou a cidade de Jerusalém, ele esperava um cerco que durasse algum tempo. Mas diferentemente de uma oposição por parte dos judeus, os judeus abriram as portas da cidade e o receberam com uma grande festa. É bem verdade que ele ficou meio sem entender o que estava acontecendo. Ele disse: vocês estão entendendo que eu vim aqui para poder conquistar a cidade. Então, o sumo sacerdote, na época, mostrou a Alexandre as profecias de Daniel, que já haviam mencionado, muitos anos antes, que Babilônia estaria no poder, que seria substituída pela coligação dos médios e dos persas, mas que os médios e os persas cairiam e viria a Grécia. Alexandre ficou realmente estupefato com o que estava acontecendo e ele disse: olha, há alguma coisa que eu possa fazer por vocês, já que vocês foram tão bons comigo? E eles pediram algumas coisas. Entre elas, pediram para que ele não trouxesse a religião grega e a filosofia grega diretamente para Jerusalém. Alexandre, entretanto, escolheu 10 cidades, que depois acabaram por receber o nome de Decápolis, cidades que estavam do outro lado do Mar da Galileia. Entre elas estavam cidades bem conhecidas, como Damasco, por exemplo, onde essas cidades elas foram reformadas, foram construídas dentro dessas mesmas cidades, bibliotecas, foram trazidos pensadores gregos para, de alguma forma, trazer o estilo de vida grego para aquela região. Essas cidades acabaram sobrevivendo até os dias de Jesus, mesmo depois que os romanos acabaram conquistando o império dos gregos. Com a chegada da filosofia grega, a Bíblia começou a ser colocada de lado. Ou os escritos do Antigo Testamento, estamos falando especificamente dos escritos dos profetas, enfim, aquilo que hoje conhecemos como Antigo Testamento. Estamos já falando aqui agora do período intertestamentário, ou seja, o período que é compreendido entre o último livro a ser escrito no contexto do Antigo Testamento, que foi o livro de Malaquias, e o primeiro a ser escrito na época do Novo Testamento, que foi o Evangelho de Marcos. Estamos falando, portanto, desse período intertestamentário. Nesse período, de forma muito especial,
houve muita mistura da filosofia grega com as crenças apregoadas pelos profetas de Deus daquilo que era o judaísmo. Quando um grupo, os Hassidim, começaram a perceber isso, eles levantaram um movimento de avivamento em Israel. Era um retorno à Bíblia, à Palavra de Deus, uma fidelidade à Bíblia, à Palavra de Deus, crendo nela como a Palavra de Deus inspirada. Eles tiveram realmente um grande acesso à população. De todas as mais de 200 seitas diferentes que haviam em Israel, na época, nesse período, principalmente na época de Jesus, a que tinha mais acesso ao povo era a seita dos fariseus, de onde, aliás, veio a maior quantidade de pessoas que acabaram aceitando o ensinamento de Jesus. Boa parte daqueles que eram os do caminho, ou seja, os cristãos, acabaram vindo dessa mesma seita religiosa. Então, é mais do que natural, diante de uma história como esse, que você encontrasse entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais judeus. Aqui a gente tem uma outra informação que é importante ser aqui salientada, antes de seguirmos adiante. Ele era um dos principais dos judeus. Apesar de Roma ter tomado o poder naquele momento, Roma tomou o poder e conseguiu manter uma certa autonomia dos países conquistados. Então eles tinham direito a ter uma espécie de senado, ok? Eles podiam tomar as decisões corriqueiras, sempre, claro, assessorados e acompanhados pelo procurador romano. Em Israel, esse grupo de senadores, se é que podemos chamar assim, era chamado de o Sinédrio. Então, somente indivíduos que representavam os mais importantes judeus daquela época faziam parte desse mesmo grupo. É lógico que Nicodemos, fazendo parte do Sinédrio, ele tinha uma grande importância realmente em Israel. Quando você vai ver que no decorrer do ministério de Jesus, houve alguns momentos que Nicodemos foi fundamental para impedir que Jesus fosse morto antes do tempo. Mas o fato é que esse indivíduo parece se tratar realmente de alguém que tinha muita sinceridade no coração em relação a Jesus. Ele começou a ver aquilo que estava acontecendo, os milagres efetuados por Jesus, os ensinamentos dele que estavam totalmente afinados com o que dizia a Torá, com o que dizia os escritos do Antigo Testamento, e ele realmente percebe esse homem, um homem especial. Ele imaginou se tratar de alguém que fosse um profeta. Mas por ter uma posição de importância, ele não ousou ir ter com Jesus de forma aberta durante o dia. Ele descobriu que Jesus, quando estava na região da Judéia, mais ao sul, em Jerusalém, ele normalmente passava a noite na região do Getsemane, uma localidade na montanha que fica exatamente em frente da montanha onde foi construído o templo, que portanto, o Monte das Oliveiras. Essa Getsemane, ou Jardim da Getsemane, a Getsemane era, na verdade, um instrumento utilizado para poder extrair das azeitonas o azeite. Então havia ali um jardim, que era uma plantação de azeitonas, e um local onde o azeite era extraído. Jesus costumava ficar naquela região e dormir por ali. Provavelmente teria sido nesse lugar, nesse espaço, que Nicodemos foi procurar por ele, na calada da noite. E ele já introduziu, ele tomou a iniciativa do diálogo, ele vai dizer: mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, ninguém faria o que tu fazes se não viesse da parte de Deus. Nicodemos queria entrar numa discussão mais acadêmica com Jesus. Jesus, entretanto, lendo o coração dele e sabendo das necessidades íntimas do seu ser, ele foi no cerne da questão. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos chegou a ficar desconcertado com aquela fala de Jesus. Como nascer de novo? Ele era um líder de Israel. E Jesus vai desdobrar no capítulo 3 aquilo que é o plano da redenção de uma forma tão ampla como poucas vezes ele acabou fazendo. Aqueles ensinamentos ficaram no coração de Nicodemos durante um bom tempo. É bem verdade que só
floresceram realmente quando um dos elementos mencionados no capítulo 3 aconteceu. Jesus disse: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele lembrou que Cristo mencionou que ia morrer. Ele lembrou que haveria alguma coisa realmente especial. Provavelmente ele deve ter ficado sabendo que até mesmo o centurião responsável pela crucificação de Jesus acabou se convertendo. E ele e José de Arimateia, 2 líderes do povo, foram até Pilatos e pediram o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Então, quando você vai olhar aqui para o texto, você percebe que esse diálogo de Jesus com Nicodemos foi um diálogo sem precedentes. E Jesus ofereceu para ele algumas informações que para a maior parte das pessoas ele não ofereceu. Talvez a maior parte dos seus seguidores ainda não estava preparado para poder receber aquelas instruções. Mas o fato é que Jesus não colocou de lado Nicodemos, porque ele era um indivíduo que tinha muito conhecimento, não colocou de lado, mas ele gastou tempo com Nicodemos, tentando sanar as dúvidas dele. E ao mesmo tempo esperou pelo tempo certo, até que Nicodemos também decidisse se entregar a Jesus. Isso deve fazer com que paremos para pensar, enquanto estamos em missão, é importante nos lembrar que algumas pessoas precisarão de mais informação que outras. Talvez alguns estudos bíblicos que você dará, o indivíduo ficará satisfeito com 1 ou 2 textos. Talvez algumas pessoas você vai precisar, para poder falar sobre o mesmo tema, talvez de 3, 4 encontros com dezenas de textos, para que as dúvidas sejam sanadas. Precisamos respeitar a particularidade das pessoas e ao mesmo tempo investir nelas. Nicodemos acabou se tornando alguém muito importante no reino de Deus. Depois da ressurreição de Jesus, Ellen White vai mencionar que ele foi um dos indivíduos que mais contribuiu para o crescimento do reino. Portanto, precisamos entender que existe lugar também, no contexto do reino de Deus, para os eruditos. Jesus nos ensinou dessa maneira. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado, porque tua palavra nos mostra que existe espaço para todos no teu reino, inclusive para aqueles que têm mais conhecimento, para os eruditos. Pedimos que nos ajude a apostarmos em todas as pessoas, como Jesus o fez. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que fizemos, pedindo que tu possas responder de acordo com a tua vontade. O Senhor viu, Pai, muitos dos nossos amigos enviaram pedidos para o nosso canal. Talvez alguns outros ainda tenham pedidos no coração. Responde de acordo com a tua vontade, Pai. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, amanhã continuaremos o nosso estudo, na quarta-feira, dia 29 de novembro, e o tema será Missão junto aos ricos. Eu estudo a lição, e você?